E se a maior ferramenta para fazer dinheiro não estivesse na carteira, mas dentro da nossa cabeça? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como reprogramar o nosso jeito de pensar para transformar a mente numa verdadeira máquina de prosperidade. E olha, não tem nada de fórmula mágica aqui, viu? São 3 estratégias, 3 truques mentais muito simples, mas que podem virar o jogo financeiro de qualquer um. Vamos começar com uma pergunta que muita gente se faz. Por que afinal é tão difícil atingir aquelas metas financeiras? A gente planeja, a gente tenta, mas muitas vezes fica aquela sensação de estar correndo numa esteira, sabe? Sem sair do lugar. Mas a boa notícia é que a solução talvez não esteja em planilhas super complexas ou em cortes de gastos malucos. A resposta pode ser bem mais simples do que parece e ela mora na nossa mentalidade. Basicamente, são 3 ajustes que fazem toda a diferença. Vamos mergulhar neles. O primeiro truque a gente pode chamar de pontaria financeira. Pensa bem, muito da nossa estagnação financeira vem da falta de um alvo claro. Falar, eu quero ganhar mais dinheiro é vago demais. O nosso cérebro precisa de um endereço, de um destino específico para começar a calcular a rota. Então, o ponto de partida é esse aqui: definir 2 números. Primeiro, um valor desejado de quanto se quer ganhar por mês. E segundo, um valor de quanto se quer economizar por ano. E não é só pensar não, é escrever, colocar no papel. Esse é o primeiro comando claro que a gente dá para o nosso cérebro. E essa frase aqui explica o porquê perfeitamente. Quando a gente define um número, o cérebro liga uma espécie de radar. Ele começa a filtrar o barulho do dia a dia e a identificar oportunidades, caminhos, ideias que levam até aquele número específico. De repente, uma conversa que não parecia nada demais ou um artigo na internet podem se conectar com aquela meta. Agora vamos para o segundo truque, e esse aqui é uma virada de chave muito poderosa: o custo da preguiça. A ideia é parar de enxergar a procrastinação só como tempo perdido e começar a ver como dinheiro perdido. É, literalmente, colocar um preço no ato de não fazer nada. A definição é essa aí, bem direta. O custo da preguiça é o valor real, em reais, que se deixa de ganhar a cada hora, a cada dia, a cada semana que a gente empurra as coisas com a barriga. É um jeito de transformar um conceito abstrato em algo bem concreto que dói no bolso. E olha só como os números deixam isso bem claro. Com base em um cálculo de exemplo, uma semana de inércia pode custar R$ 750. Um único dia parado, R$ 100. Até uma horinha de procrastinação custa R$ 12. Quando a gente visualiza esses valores, a decisão de deixar para amanhã fica bem mais cara, não é? E é exatamente esse o efeito psicológico. Essa mentalidade transforma a preguiça. Ela deixa de ser uma falha de caráter e vira um péssimo negócio. E a dor de perder dinheiro acaba sendo um motivador muito mais forte do que aquela ideia vaga de preciso ser produtivo. A ação se torna uma resposta quase que automática. Agora, o nosso terceiro e último truque, o ambiente milionário. Esse talvez seja o mais sutil de todos, mas olha, o impacto dele é gigantesco. Ele parte de uma premissa muito simples. O nosso ambiente, as pessoas com quem a gente anda, o conteúdo que a gente consome, molda diretamente o nosso destino financeiro. Esse slide aqui mostra um contraste bem claro. De um lado, o que seria um ambiente limitado, sabe? Cheio de gente negativa, de conteúdo que só distrai. Do outro, um ambiente milionário. E não é de gente rica não, mas de gente com mentalidade de crescimento, que consome conteúdo de valor e que se apoia. A reflexão é: em qual desses 2 ambientes a gente passa mais tempo? A parte boa é que dá para construir ativamente esse ambiente. E aqui estão os passos práticos. Trocar o feed aleatório por podcasts e perfis que ensinam sobre finanças e crescimento. E, talvez o mais importante, buscar se conectar, socializar com pessoas que estão na mesma jornada de desenvolvimento. E essa frase aqui resume tudo de um jeito brilhante. O nosso cérebro é uma máquina de imitar. Não adianta só desejar o sucesso. É preciso ver o sucesso, respirar os hábitos, ouvir as conversas e absorver a mentalidade de quem já chegou lá. O comportamento é sim contagiante. Bom, e agora a gente chega na conclusão que amarra esses 3 truques. No final das contas, a mensagem principal é que a verdadeira fonte da riqueza não está no contra-cheque nem nos investimentos, mas sim na qualidade da nossa mentalidade. Pensa comigo, uma mente que tem pontaria, ou seja, metas claras, que entende o custo de ficar parado e por isso age, e que se alimenta de um ambiente positivo e inspirador, essa mente é um ativo que gera valor sem parar. É um motor de criar riqueza que funciona 24 horas por dia.
E para fechar, essa citação que é muito poderosa. Um salário é finito, né? É uma troca de tempo por dinheiro. Mas uma mente alinhada, uma mente certa, é um multiplicador infinito. Ela não só gera mais dinheiro, como cria oportunidades, resiliência e, no fim, uma vida muito mais rica em todos os sentidos. E essa nossa análise termina com uma pergunta para a gente refletir. Agora que entendemos o poder da mente e do ambiente, como dá para ir além? Como é possível ajudar a construir uma rede, uma comunidade de pessoas com essa mesma mentalidade focada no sucesso? Como fazer com que mais gente cresça junto? Fica aí a provocação. Aprendeu? Então comenta e passa adiante.